vamos falar então sobre o que é religião. A religião, logicamente, no sentido do cristianismo, a religião, o cristianismo engloba aí o que é chamado de religião, né? Apesar de nós não termos, digamos que, declarações de que somos religiosos e nem mesmo a simpatia pela palavra religião, você, por exemplo, deixa eu abrir a tela aqui novamente, você, por exemplo, não vê nenhum evangélico falando bem assim, não, eu sou uma pessoa muito religiosa. Você não escuta esse tipo de declaração. Apesar de nós não declararmos que somos religiosos, que temos uma religião, né? No sentido, como eu posso dizer, no sentido sobre o olhar legislativo, a fé que nós comungamos é uma fé que procede de uma religião, no sentido sobre o olhar legislativo. É que nós já vamos ver sobre isso daí. E é importante a gente ter esse olhar não só sobre a nossa fé, mas também as religiões, as demais religiões, para a gente entender, continuar entendendo, firmando aquele alicerce que eu falei, para chegarmos num denominador final do entendimento das questões jurídicas e de direito da igreja. Então, abrindo aqui novamente, o que é religião? Religião é uma fé. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. Lembrando que nós estamos vendo o que é religião no sentido genérico, né, da palavra. Não estamos falando de denominações de igreja A, nem igreja B, nem igreja C. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos os poderes sobrenaturais. Aí você fala, não, está repreendido esse negócio de entidades. Não, a religião é isso. O que se entende por religião é aquele que tem fé, né, que cultua o sobrenatural, o divino, né, tendo essa entidade, ou entidades, digamos, no caso do cristianismo, nós temos monoteísmo, né, monoteísmo, a crença em um só Deus, o judaísmo também, islamismo também, mas tem religiões que têm diversos deuses. Então, no sentido genérico, isso é uma religião. Mas nós vamos falar mais aqui, passando o slide. Vamos ver aqui para a gente entender um pouco sobre o top 8 das religiões. Eu coloquei aqui como tema top 8 das religiões, só para a gente entender as 8 principais religiões que nós temos hoje no mundo. Lembrando que desde sempre existe a religião, né? Mas digamos que na nossa atualidade nós temos aí as principais e aquelas que sobrevivem desde então, como por exemplo o judaísmo, né? Que o cristianismo advém do judaísmo, o islamismo também advém do judaísmo, que começou com a fé abraâmica, estou dando umas enroladinhas também aqui, porque eu estou com uma aftazinha na língua, então isso está me incomodando um pouco. Mas vamos ver aqui sobre o top 8 das religiões. Bom, em 8º lugar, nós temos aqui o judaísmo. O judaísmo, ele tem 13 milhões de seguidores. O judaísmo, 13 milhões de seguidores. O judaísmo tem uma longa e célebre história, que traça seus primórdios até o século 8 a.C. Essa religião monoteísta originou-se no Oriente Médio
e é composta de 3 ramos principais. Lembrando que eu acabei de falar da fé monoteísta, né? Que é, no caso, crer em um só Deus, e se divide em 3 ramos principais: o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador e o judaísmo reformista. A gente tem nessa imagem aqui, por exemplo, ali em Israel, o Muro das Lamentações, né? E um judeu ali fazendo diante ali da sua Torá ali as suas orações naquele muro, como é de costume já no judaísmo. E é interessante ver o número de seguidores do judaísmo, que é de 13 milhões, podemos dizer assim. Em 7º lugar, essa religião ela é pouco falada, mas é uma religião que, como você pode ver, maior ainda do que o judaísmo. É uma religião que cresce muito e que tem alguns que ainda falam que daqui mais ou menos umas 2 décadas aí vai ter um crescimento explosivo dessa religião pela projeção que eles estão fazendo, como que essa religião está se avançando. O sikhismo é uma religião relativamente nova, fundada no século XV, no estado de Punjab, na Índia, e baseia-se nos ensinos do Guru Nanak e seus 10 sucessores. A gente não vai ficar falando de religião, mas é só para a gente estender um pouco o leque sobre as religiões, né? Você pode ver então que tem aí uma imagem dos seguidores dessa religião e o total de 28 milhões de seguidores. Mas nós temos também o taoísmo, que tem 93 milhões de seguidores. O taoísmo se originou na China, cerca de 2.000 anos atrás, e atualmente a maioria dos seguidores ainda vivem em países asiáticos, como China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. E aqui a gente tem alguns dos seus principais deuses do taoísmo. Temos aí uma divindade triuna, né? Somada a outras divindades que são representadas por essas imagens. Nós temos também o shintoísmo. Esse shintoísmo aqui é uma das religiões também que mais cresce no mundo. O shintoísmo é uma fé japonesa e acredita-se que faça parte da vida religiosa do Japão desde o século VIII. Os seguidores dessa fé acreditam na existência de muitas divindades, e a própria palavra Shinto se traduz como caminho dos deuses. Então aqui já não é uma fé monoteísta como outras religiões. Como eu falei, pouquíssimas são: judaísmo, islamismo, cristianismo. E aqui nós temos no shintoísmo uma fé que abrange vários deuses, várias divindades. Nós temos em 4º lugar o budismo. O budismo ele está se tornando também muito popular, inclusive no Brasil, porque quando se fala em budismo, a gente só imagina aqueles mongenzinhos, como está representado naquela figura, no alto da montanha, né, fazendo ali a sua meditação. Mas, na verdade, tem muitos... Você pode ver que o yoga, por exemplo, é um tipo de, digamos que, ritual que advém do budismo, né? Temos outras formas também de concentrações da mente que advém também do budismo. Vamos ler aqui. O budismo foi fundado na Índia em 600 a.C. e baseia-se nos ensinamentos de Buda, também conhecido como Gautama Buda ou Siddhartha Gautama.
A religião inclui dois ramos principais, que é o budismo Theravada e o budismo Mahayana. Então são as duas ramificações principais do budismo. Número de seguidores, 500 milhões de seguidores. Lembrando que nós estamos falando de religião, ou as religiões aqui abordadas. Vamos para o top, a posição 3. A posição 3 é o hinduísmo. O hinduísmo, essa religião aqui requer muita atenção. Tem mais de 1 bilhão de seguidores. Vamos ler aqui. A maioria dos hindus reside em países do sul da Ásia, como a Índia, Nepal e a Indonésia. Hinduísmo tem mais ou menos aí, 330 milhões de divindades. Isso me faz recordar, uma vez eu estava conversando com um indiano, e ele é hindu, né? Ele segue a religião, e eu falei, me fala o nome de um deus seu. Ele deu risada para mim, ele falou, são tantos. E eu estava já num tom também, já sabendo que era muitos, né? Num tom de brincadeira, super gente boa, e eu conversando com ele sobre religião, e ele falando, são muitos. Ele me falou os principais, que eu até fiz questão de colocar aqui. Os principais são a Trimurti, chamada Trimurti. É composta pelos 3 principais deuses do hinduísmo: Brahma, né? O Vishnu e Shiva. São os 3 deuses ali principais, mas existe milhões de deuses que essa religião segue, que simbolizam respectivamente a criação, a conservação, no caso Brahma, né? o Vishnu, conservação, e a destruição, Shiva. Então essa é a religião, e volto a dizer, mais de 1 bilhão de seguidores. Em segundo lugar, nós temos o islamismo. O islamismo advém também do judaísmo, né? A fé abraâmica, tem vários apóstolos, profetas, inclusive eles consideram Jesus como profeta e acredita que Maomé voltará, enfim, com Jesus, e misturar um pouco ali. O islamismo ele foi fundado em 600 depois de Cristo pelo profeta Maomé, né? E os seguidores da religião acreditam que este homem era o profeta final do Deus único, Alá, né? E aí a gente tem uma figura de uma criança e os seus seguidores. O islamismo ele é muito confundido, e as pessoas têm um tipo de preconceito, aquele conceito já pré-determinado, que são pessoas violentas por causa daqueles atentados envolvendo a parte radical da religião, que são outras ramificações de onde se originou ali até mesmo aqueles homens que fazem barbaridades, que muita violência, querem implantar um estado teocrático em alguns países, e matam pessoas e tudo mais. Mas o islamismo não significa que todos são ali muçulmanos e tal. Não, existe outras ramificações também do islamismo, e existe, digamos que a religião islâmica, que a principal dela, que não concordam com esses tipos de atitudes, e que são pessoas, inclusive, muito amáveis, muito pessoas que, enfim, são bondosas e caridosas, enfim, pessoas boas, pessoas que fazem o bem, né? Enfim, mas essa é a religião deles, e são quase 2 bilhões de seguidores, né? É uma religião também que cresce muito e tem uma projeção muito grande de crescimento. E, em primeiro lugar, nós temos
o cristianismo. Eu fiz questão de colocar aqui um cristianismo representando uma fé católica, justamente para a gente desvincular apenas cristianismo com o protestanismo, né? A igreja protestante, perdão. Então a gente tem que entender que cristianismo tem também as suas ramificações, né? E são mais de 2 bilhões de seguidores no total que professam a fé em Cristo, englobando aí Igreja Católica e demais igrejas cristãs, digamos assim. O cristianismo começou há mais de 2000 anos e é uma fé baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa religião começou com um pequeno subgrupo que evoluiu do judaísmo, lembrando que tem até aquela passagem que diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Por que seus? Porque a fé que começou com Abraão, a aliança que começou com Abraão, passou por todas as gerações que herdaram a aliança com Deus, se resume para os judeus, né? E todas as profecias já anunciavam a vinda de Jesus, mas os seus não o receberam. São poucos judeus que se converteram ao cristianismo, né? Com exceção, é lógico, desse grupo minoritário, né? Minoritário, perdão, de judeus que passaram a crer em Jesus. E eles não receberam, mas os que creram no seu nome, né, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então essa fé que se estendeu aos gentios, né, nos faz agora herdeiros da promessa que foi feita a Abraão e nos torna filhos de Deus, cumprindo-se inclusive aquela promessa que Deus fez a Abraão, que disse: a sua descendência será numerosa na face da terra e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quais famílias? As famílias que hoje estão em Cristo Jesus. Então o cristianismo começou há mais de 2000 anos, perdão. Falei que eu estou sempre dando uma emboladinha na boca devido a um pequeno probleminha aqui. Fé baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa religião começou com um pequeno grupo, eu já li essa parte, estou até acelerando, cresceu para se tornar a religião mais popular do mundo, com seguidores a serem encontrados em todo o planeta. Então nós temos aqui essa, digamos que essa extensão sobre o que é religião. Então vamos só entender o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo sobre o que é igreja, sobre o que é religião. Veja que igreja e religião são duas coisas, digamos que distintas, mas que estão ligadas. Não significa que é tudo a mesma coisa. Igreja é religião. Não. Igreja tem várias definições, religião tem as suas próprias, mas elas se ligam.